o versículo 45. Lucas 22, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Vou ler novamente, irmãos. Quando Jesus se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos nessa manhã reunidos em Teu nome, Senhor, nesse momento tão especial para celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo, para anunciar a morte do Senhor até que Ele volte. Estamos aqui, Senhor, para cumprir, ó Deus, o Teu mandamento e queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, ministra essa palavra aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos nessa manhã para a glória do nome do Senhor. Amém. Irmãos, os discípulos, aqueles discípulos que tiveram oportunidade de andar com o Senhor Jesus aqui na terra, principalmente os apóstolos, aqueles 12 que Ele chamou para serem seus apóstolos, eles viveram, na minha opinião, a experiência mais fantástica, mais incrível que um ser humano poderia viver. Eles andaram com o Filho de Deus na terra. Eles viram inúmeros milagres, eles participaram do ministério de Jesus. E mais do que isso, irmãos, eles participaram da intimidade do Mestre. Eles compartilharam da intimidade do Mestre. É verdade que outros personagens bíblicos também tiveram experiências maravilhosas. Nós podemos falar aqui de Elias. Quantos milagres Deus operou por meio de Elias e, por fim, ele foi arrebatado, não passou pela morte. Enoque teve a mesma experiência, foi arrebatado, não passou pela morte também. Nós podemos falar de Eliseu, por meio de quem Deus operou milagres extraordinários. E certa vez Eliseu teve a oportunidade de ver um exército celestial em volta do acampamento onde ele estava. Eliseu viu isso com seus olhos e pediu a Deus que abrisse os olhos do seu moço Geazi para que ele pudesse contemplar também aquela maravilha. E Moisés, o que nós podemos falar de Moisés? A Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Todos esses personagens, irmãos, e outros que nós poderíamos citar aqui, tiveram experiências maravilhosas e fantásticas. Mas os discípulos, eles andaram com a segunda pessoa da Trindade na terra. Eles andaram com aquele que estava lá presente no ato da criação e por meio de quem todas as coisas foram feitas. Os discípulos estavam andando com o próprio Deus na terra. Abraão também teve uma experiência fantástica. Abraão teve a oportunidade de servir um banquete para Deus na sua própria casa. Depois você vai lá em Gênesis capítulo 18 e confira essa história. Quando Abraão morava ali nos carvalhais de Manre, 3 homens apareceram ali na casa de Abraão e dizem os estudiosos que um daqueles homens era o próprio Deus. Tratava-se de uma teofania. E Abraão então preparou um banquete, Deus sentou na mesa de Abraão e comeu com ele, irmãos. Olha que experiência! Mas os discípulos de Jesus tiveram oportunidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar várias vezes com o Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram essa experiência maravilhosa. Os discípulos sabiam da promessa de um Messias. Muitos deles sabiam que havia essa promessa, mas talvez eles nunca tenham imaginado que eles iriam estar tão próximo do Mestre, que eles iriam participar tão diretamente do ministério de Jesus. Eles não sabiam disso, provavelmente. Para eles foi algo totalmente novo. Naquele momento, irmãos, enquanto eles estavam andando ali nas cidades e nas vilas da Galileia com Jesus, pregando o evangelho, vendo curas, vendo milagres, vendo pessoas sendo libertas, eles estavam escrevendo o capítulo mais importante da história da redenção.
O capítulo mais importante era quando todas as promessas estavam sendo cumpridas na pessoa de Jesus Cristo e os discípulos estavam vivenciando aquele momento. Mas eles não entendiam tudo o que estava acontecendo ainda. Eles não entendiam. Eles estavam participando ao vivo e a cores, em tempo real, daquele capítulo tão importante. Mas, irmãos, era muita coisa para eles assimilarem. Era muita coisa para eles assimilarem. Eles tinham ouvido Jesus falar várias vezes que seria necessário que o Filho do Homem morresse, fosse entregue nas mãos dos pecadores e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas era muita coisa, era muita informação para aqueles discípulos. E é por isso, irmãos, que nesse versículo 45... do capítulo 22 de Lucas, nós vemos que os discípulos estavam ali, como diz a palavra de Deus, dominados pela tristeza naquele momento. Eles estavam desnorteados. Eles sentiam que algo estava para acontecer. Eles sentiam que o cerco estava se fechando sobre Jesus e eles temiam. E eles estavam tão tristes que eles não podiam nem orar naquele momento. Jesus se afastou para orar e quando voltou, encontrou aqueles discípulos dormindo, tristes, abatidos. Eles não tinham nem força para colocar o joelho no chão para orar. Tal era o abatimento em que eles estavam. E depois desse versículo que nós lemos, se nós continuarmos lendo aqui o relato de Lucas, nós vamos ver que quando Jesus volta para pedir que os discípulos vigiem com ele em oração, logo em seguida os discípulos e Jesus já veem aqueles homens que viriam para prender Jesus se aproximando junto com Judas o traidor. E eu penso, irmãos, que naquele momento os discípulos talvez tenham imaginado, agora será que vai começar a revolução agora? Será que finalmente Jesus vai reagir? Será que agora ele vai mostrar que veio? Tanto é que eles perguntam, Senhor, atacaremos com espadas? Atacaremos com espadas? Pouco antes Jesus tinha dito que eles pegassem algumas espadas apenas para que se cumprisse uma profecia a respeito de Jesus que dizia que ele andaria no meio de rebeldes. E naquele momento, quando os discípulos se lembram que Jesus tinha feito aquele pedido, eles falam, Senhor, nós temos as espadas aqui, eram apenas duas, diz o texto anteriormente, eram apenas duas. Quando eles perguntaram, Jesus, duas espadas, tá bom? Jesus falou, é o suficiente, ele sabia que não ia ser necessário usar aquelas espadas mesmo. Ele falou, será o suficiente. E os discípulos então perguntam, Senhor, atacaremos com espadas? Talvez a expectativa deles, irmãos, naquele momento, fosse que Jesus falasse assim, não, peraí, eu tenho material mais sofisticado aqui, eu vou fazer descer fogo do céu. Eles estavam esperando algo extraordinário, porque afinal de contas, Pedro, Tiago e João não tinham visto Jesus transfigurado no monte, conversando com Elias e Moisés. Então agora, nesse momento, lá no Getsêmani, era a hora de acontecer algo sobrenatural. Era algo de acontecer, algo fantástico. E eles então esperam. Eles então esperam naquela expectativa de ver o que iria acontecer. Pedro muito afoito, não é? Lucas não nos diz que foi Pedro, mas Mateus relata que Pedro, muito afoito, pega de uma espada e decepa a orelha de um daqueles soldados que estavam ali para prender Jesus. E Mateus também relata algo que Lucas não nos conta. Mateus relata que Jesus se repreende Pedro e diz para ele, Pedro, será que você não entende que eu poderia clamar ao Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Mas Pedro não entendia isso, irmãos, nenhum deles entendia. E talvez Pedro então pensasse, então por que o Senhor não pede? Por que o Senhor não pede essas 12 legiões de anjos para vir, Senhor, em teu socorro? Mas Jesus não faz nada disso. Ele não faz nada disso. Como ovelha muda, ele caminha para o matadouro. Ele não diz nada, ele apenas se apresenta depois do beijo de Judas e fala, eu estou aqui, eu estive aí tanto tempo entre vocês. E vocês estão me procurando como se eu fosse um rebelde, eu estou aqui. E Jesus se entrega, Jesus vai voluntariamente com aqueles homens. E aí, irmãos,
o desalento e a tristeza tomam conta daqueles discípulos naquela hora. Eu imagino quanta coisa devia estar passando na cabeça deles. Eles se dispersaram, ficaram atônitos. Talvez eles tenham pensado, será que tudo que a gente viveu foi só um sonho? Será que era uma ilusão? Será que Jesus não é o Messias? E agora? Eles se dispersaram. Pedro, em um determinado momento, como nós bem sabemos, negou Jesus 3 vezes e depois chorou desesperadamente quando se lembrou que o próprio Jesus havia dito que aquilo aconteceria. A história nós já sabemos, irmãos. Jesus é morto e os discípulos ainda não entendem. Eles ficam extremamente abatidos e eu gosto de frisar isso, criticando os discípulos aqui, porque se nós estivéssemos lá também não entenderíamos. Como é que o Messias poderia morrer de uma morte tão humilhante? Como é que isso poderia acontecer? Logo após a ressurreição, uma conversa de 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús traz muitos esclarecimentos, tem muita coisa a nos dizer essa conversa. Esses 2 discípulos estavam caminhando e Jesus se aproxima deles e pergunta, sobre o que é que vocês estão falando? Aí um deles diz para Jesus, será que você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? E eles dizem então, nós estamos falando de Jesus, um grande profeta. Vejam só, eles não falam mais que eles estão falando de Jesus, o Messias. Agora eles dizem, estamos falando de Jesus, que era um grande profeta, de Deus poderoso em palavras. Nós achávamos que ele seria a redenção de Israel. Olha só, naquele momento o coração dele já estava cheio de dúvidas. Porque Jesus tinha morrido, o Messias, aquele que era o Messias, tinha morrido sob a morte mais humilhante que Roma poderia impor a alguém. Então eles não podiam conceber que aquele fosse o Messias. E por isso agora eles não falam mais o Messias, mas apenas um grande profeta. Eles reconhecem que achavam que Jesus iria libertar Israel do domínio romano. As mulheres vão ao sepulcro. Quando chegam lá, não encontram o corpo de Jesus, a pedra está removida. 2 seres celestiais aparecem para elas e perguntam, por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. E os anjos dizem, será que vocês não se lembram que Jesus disse? Ele disse que o Filho do Homem teria que ser entregue à morte, teria que ser entregue aos pecadores, mas ressuscitaria ao 3º dia. E diz a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 24, versículo 8, então elas se lembraram da palavra de Jesus. Então elas se lembraram. Quando o anjo disse aquilo para elas, elas pensaram, é mesmo. É mesmo. Jesus disse que isso aconteceria e elas voltaram para contar para os discípulos aquilo que elas tinham ouvido. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os discípulos consideraram loucura aquilo que elas estavam dizendo. Eles consideraram loucura, eles acharam que a palavra delas era totalmente, o que elas estavam dizendo era totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Eles também tinham ouvido Jesus falar sobre a necessidade da morte e da ressurreição, mas naquele momento eles estavam incrédulos, eles não entendiam o que estava acontecendo. E muita coisa, irmãos, os discípulos só vieram a entender depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Nós temos um relato em João capítulo 2, dos versículos 18 ao 22, os irmãos conhecem muito bem. O relato de quando Jesus subiu ao templo em Jerusalém e chegando lá ele viu que havia vários comerciantes vendendo os animais para o sacrifício no pátio exterior do templo. Ele viu que havia cambistas trocando dinheiro. Então Jesus fez um chicote e saiu expulsando todas aquelas pessoas dali para que elas, e disse para elas que elas não fizessem da casa do Pai um comércio. Um comércio. Então aqueles homens perguntaram para Jesus, qual o sinal que o Senhor nos dá de que o Senhor tem autoridade para fazer isso que o Senhor fez aqui? E Jesus disse, o sinal é esse, destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei.
E naquele momento aqueles homens não entenderam o que Jesus estava falando. Eles disseram: esse templo demorou 46 anos para ser construído, você vai construir e reconstruir em 3 dias. Tempos depois, quando Jesus estiver na cruz pendurado, essa vai ser uma das acusações que serão lançadas sobre ele. Zombadores dirão isso para ele e dirão: desça da cruz. Provavelmente os discípulos também não entenderam isso naquele momento. Mas tempos depois, João, escrevendo o seu evangelho, explica que Jesus não estava falando daquele templo físico que estava ali. Ele estava falando do seu próprio corpo. Ele estava falando do seu próprio corpo. Irmãos, mesmo após a ressurreição, algumas coisas os discípulos ainda tiveram dificuldade de entender. Mesmo após a ressurreição. Nós vemos, irmãos, que quando, em João 18:36, Jesus tinha explicado qual era a natureza do seu reino. E os discípulos, mesmo após a ressurreição, tiveram dificuldade de entender essa natureza. Em João 18:36, Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Ele reconhecia que tinha um reino, mas não um reino com soldados que viriam para defendê-lo naquele momento. Jesus deixou isso muito claro. Só que quando Jesus foi se despedir dos discípulos, isso está registrado lá em Atos 1:6, nós sabemos que após a ressurreição, Jesus ainda andou 40 dias na terra e teve vários encontros com os discípulos. E nós sabemos que num desses encontros, Jesus orientou os discípulos a permanecerem em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse enviado. Vejam como eles ainda não tinham entendido a natureza do reino de Deus. Nesse momento, algum deles pergunta, está lá em Atos 1:6, Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus estava voltando para o céu, ele estava indo embora para o lugar de onde ele veio. E eles olharam, os discípulos olharam e perceberam que estava tudo igual, que Israel ainda estava sob o poder de Roma. E eles talvez tenham pensado: Senhor, o Senhor já está indo embora, não está esquecendo de nada? Vai continuar tudo desse jeito mesmo? Eles ainda esperavam. E agora, quando eles ouviram Jesus falar do Espírito Santo, eles pensaram: vai ver nesse tempo. Vai ver nesse tempo que nós vamos ser libertos do poder de Roma. E Jesus diz para eles: olha, vocês, esses tempos não pertencem a vocês saberem nada sobre isso. Isso pertence a Deus. Jesus não deu a resposta sobre aquela questão imediata que eles queriam saber, que era quando Israel seria libertado do poder de Roma. Tudo continuava igual. Outras coisas que os discípulos não entenderam, irmãos, apesar de Jesus imediatamente, mesmo após a ressurreição, apesar de Jesus ter dado tantas demonstrações durante o seu ministério, de que o evangelho não era só para os judeus, não era só para o povo de Israel, para os descendentes biológicos de Abraão, eles tiveram dificuldade de entender isso. Pedro precisou ter uma visão antes que fosse à casa de Cornélio, um gentio, para pregar o evangelho. Havia alguma dificuldade ainda. E se hoje, irmãos, nós temos uma vantagem em relação aos discípulos que andaram com Jesus na terra, é que hoje nós temos o quadro completo. Os discípulos estavam ali entendendo gradualmente. Eles estavam ali, como eu disse, vivendo em tempo real todas aquelas coisas. Então eles não entendiam completamente o que estava acontecendo. Mas hoje nós temos o quadro completo. Nós temos a palavra de Deus. Então hoje, quando nós olhamos para aquela sexta-feira, quando Jesus é morto e crucificado, nós olhamos sem o desespero dos discípulos, porque nós sabemos que no domingo ele vai ressuscitar. Nós sabemos que no domingo ele vai levantar vitorioso da morte. Aleluia! Nós sabemos que ele não estava sendo derrotado na cruz, como muitos pensaram. Mas que derrota! É assim que vai terminar o Messias. Nós sabemos que ele não estava sendo derrotado na cruz, irmãos. Ele estava pagando a penalidade pelos nossos pecados. Nós sabemos que ele não veio livrar Israel do poder de Roma. Ele veio libertar o homem do poder do pecado. Um poder muito maior, muito mais pernicioso do que qualquer poder humano.
E por fim, ele não veio destronar reis humanos, mas ele veio destronar potestades e principados nas regiões celestiais. E foi isso que ele fez lá em Colossenses, quando nós lemos que ele despojou principados e potestades nas regiões celestiais. E por que hoje nós entendemos tudo isso, irmãos? Porque os discípulos gradualmente foram entendendo. Gradualmente eles foram chegando ao conhecimento da verdade. É muito interessante ver as palavras de Jesus em João 16, versículos 12 e 13. Muito interessante. Jesus diz assim, pouco antes de ser traído, ele diz assim aos discípulos: olha, eu queria dizer tanta coisa ainda para vocês. Eu tenho tanta coisa ainda para falar para vocês, mas vocês não suportariam ouvir agora. Mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Quando ele vier, ele vai ensinar tudo a vocês. E o Espírito Santo veio e ensinou tudo a eles e inspirou os discípulos a registrarem todo aquele conhecimento que eles estavam tendo. Todo aquele conhecimento. Irmãos, que trabalho maravilhoso do Espírito Santo na vida da igreja, na formação do Novo Testamento. Que trabalho maravilhoso esse Novo Testamento que complementa, como nós temos dito aqui tantas vezes, tão bem o Antigo Testamento. Foi o Espírito Santo que os inspirou a escrever isso, que foi ensinando, que foi mostrando, que foi aparando as arestas, que foi corrigindo os desvios doutrinários, os erros, aquilo que eles entendiam erroneamente, o Espírito Santo foi corrigindo, foi mostrando. E nós vemos isso depois quando nós lemos a Bíblia. Nós vemos que há um Pedro totalmente transformado, totalmente daquele Pedro violento que decepou a orelha do soldado, que negou o Senhor Jesus. Nós vemos um Pedro transformado escrever 2 epístolas. E quando nós lemos essas epístolas, nós vemos que agora Pedro compreende a importância do sofrimento. Pedro compreende a natureza do reino de Deus. Ele compreende que agora não é mais a nação de Israel apenas que é povo de Deus, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele entende isso. Filipe, irmãos, um dia, discípulo de Jesus, chegou para Jesus e falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Só isso, Senhor. Mostra-nos o Pai. E Jesus disse para ele: Felipe, eu estou com você há tanto tempo. Eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda pede, mostra-me o Pai. Você não me conhece ainda, Filipe? Não. Eles não tinham entendido. Mas vejam, tempos depois, quando João escreve o seu evangelho, ele já tinha entendido completamente quem era Jesus. E ele começa o evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora ele já entendia bem. Até o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus na terra, mas também foi ensinado pelo Espírito Santo, ele também fala de Jesus Cristo como a expressão exata do ser de Deus, lá na epístola aos Colossenses. Paulo também escreve sobre a esperança futura. Nós vemos que agora os discípulos tinham entendido que a missão de Jesus não era resolver problemas temporários aqui nesse mundo. A missão de Jesus era muito maior. Então, quando Paulo escreve, ele fala da esperança futura. Eles tinham entendido que o crente não coloca a sua esperança apenas nesse mundo. O crente não coloca a sua esperança, apenas não, o crente não coloca a sua esperança nesse mundo de jeito nenhum. Eles tinham finalmente entendido isso. E eu quero, finalizando já essa palavra, irmãos, trazer aqui algumas aplicações para nós nessa noite. Primeira aplicação que eu quero trazer é que hoje nós temos a revelação completa da palavra de Deus. Completa. E nós não precisamos de nada além da Bíblia para a nossa salvação. Nós não sabemos tudo, é impossível saber tudo, mas tudo que nós precisamos para a nossa salvação está aqui na palavra de Deus. Tudo está aqui. O apóstolo Paulo advertiu contra aqueles
que traria um falso evangelho, novas revelações, e nós temos que ser prudentes, porque nós não precisamos de novas revelações. A revelação de Deus está aqui, na sua palavra. Tudo que é necessário para que o homem seja salvo está aqui. Outra aplicação que eu quero trazer é que muitos crentes, tanto tempo depois, irmãos, tanto tempo depois, muitos crentes ainda não entenderam algumas coisas sobre o reino de Deus. E uma dessas coisas é que alguns crentes pensam que a igreja precisa de poder político para não ser extinta da face da terra. Tem crente que pensa isso. Não, a igreja precisa de poder político, senão ela vai desaparecer. Eu nunca me esqueço, uma vez eu dirigi um círculo de oração e chegou o filho de um pastor, em época de campanha eleitoral, para pedir voto. Ele queria se candidatar a deputado estadual. Então ele pediu a palavra, e quando ele foi falar para a igreja, por que ele estava se candidatando, o motivo que ele deu foi o seguinte: estou cansado de ser povinho. Ele disse que queria ser político porque estava cansado de ser povinho. Quem é povinho? Não é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não é povinho. A igreja do Senhor é povo exclusivo de propriedade de Deus. A igreja do Senhor é povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Se o crente quer ser político, que seja, e que seja um bom político, que seja sal e luz da terra. Assim como se ele for ser professor, médico, ou se for exercer qualquer outra profissão. Mas não venha me dizer que a igreja vai ser melhor por causa disso, porque não vai. Porque não vai. E tem crente que fica com medo. E se voltar o comunismo? E se voltar o comunismo vai acabar com a igreja? Não vai não, irmãos. Não vai não. A igreja está de pé há mais de 2000 anos, não é por causa de poder político. A igreja está de pé porque o dono da igreja disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é por causa de poder político. Vem comunismo, vem o que vier, Jesus continua sentado no trono. E Ele continua sendo Senhor, irmãos. Ele continua sendo Senhor. E digo mais: não importa quem esteja sentado lá, na cadeira de político, como governante. Não importa, sabe por quê? Porque Deus, quando quer usar, usa até o ímpio. Como Ele fez com Ciro. Quem era Ciro? Rei de uma nação pagã. Deus falou: Ciro, meu servo. Meu servo por quê? Porque você vai me obedecer. Você vai me obedecer. Você vai assinar um decreto para que o meu povo seja liberto do cativeiro. Deus é tremendo, irmãos. Não estou falando que você não deve se preocupar com política, tá? Você deve escolher um bom candidato, alinhado. Não estou falando que você não deve se preocupar. Mas a igreja tem que parar de achar que a igreja precisa de poder político, senão ela vai desaparecer da face da terra. Não, isso não é verdade. Outra aplicação que eu quero trazer: muitas vezes depois da conversão parece que tudo está normal. Eu não sei se vocês passaram por isso aqui, mas parece que tudo está normal. Você se converte, você aceita Jesus, e no outro dia você vai trabalhar, o problema continua lá, o patrão que te persegue, as dívidas continuam lá para pagar. Os discípulos, quando eles viram que Jesus já estava voltando, já estava indo embora, eles olharam e falaram: nossa, mas parece que está tudo igual. Amanhã eu vou ter que pagar imposto. Amanhã eu vou ter que pagar imposto para César. Isso vai continuar, Jesus? Em outras palavras, Jesus falou: vai. Amanhã você vai continuar pagando imposto. E a gente aceita Jesus, e amanhã a gente continua enfrentando as mesmas dificuldades. Parece que tudo está igual. Mas não está igual, irmãos, porque espiritualmente tudo mudou. A situação pode estar lá do mesmo jeito, mas você não é mais a mesma pessoa. Você agora é nova criatura. E você agora, ainda que o teu patrão não perceba, você está assentado em regiões celestiais com Cristo. Isso muda tudo, querido. Isso muda tudo, pode ter certeza. Mais uma aplicação e já estamos terminando, irmão. Só faltam duas.
O fato de todas as promessas bíblicas estarem se cumprindo mostra que a nossa esperança não é vã. Aquele que prometeu que da semente da mulher levantaria um que pisaria na cabeça da serpente e cumpriu. Jesus veio e pisou na cabeça da serpente. Aquele que prometeu que faria de Abraão uma grande nação e cumpriu, porque hoje há filhos de Abraão em todos os cantos da terra, filhos espirituais de Abraão. Aquele que anuncia o que vai acontecer antes que aconteça, é o mesmo que nos deu o Espírito Santo como penhor da nossa herança. E prometeu nos resgatar. E assim como todas essas promessas têm se cumprido, o nosso resgate também vai se cumprir. Nós temos o penhor, aleluia. Nós temos a marca do Espírito Santo, o selo. E ninguém rompe esse selo, porque quem colocou foi Deus. Aleluia, aleluia. E finalmente, queridos, a última aplicação que eu quero trazer dessa palavra nessa manhã. A última aplicação. Por mais maravilhosa que tenha sido a experiência dos discípulos, fantástica. Meu Deus, andar com Jesus na terra, aprender dele dia após dia. Mas eu quero dizer que uma experiência ainda mais maravilhosa, um evento ainda mais fantástico está para acontecer. E dele vão participar todos os crentes de todas as épocas. Todos os crentes de todas as épocas. É a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o casamento do Cordeiro com a igreja, como está lá em Apocalipse 19. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Desse evento, irmãos, todos nós vamos participar e finalmente estaremos lá no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Amém, queridos? Estaremos lá, todos juntos, Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos, eu, você, todos, para essa grande festa, esse grande evento, o casamento do Cordeiro com a igreja. A igreja já está preparada, a igreja está aguardando a vinda, a igreja verdadeira do Senhor está aguardando a sua vinda. E como nós vimos hoje aqui, tantos hinos, tantos irmãos dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos.